Olá, sejam bem-vindos ao videocast Pit Stop Supply Chain. Aqui nesse programa você vai acompanhar os bastidores do evento mais marcante do ano, do segmento, e claro, os especialistas mais importantes da área estarão sentados aqui comigo, como é o caso de quem está aqui comigo agora, Danilo Dorighello, que é diretor de Supply Chain e Business Transformation da Diageo. Eu ia te apresentar, Danilo, mas eu vou deixar por sua conta. Eu só vou dar um spoiler, gente. Ele é ex-nadador. Ele saiu do mundo do nado para a supply chain. Como? Como isso aconteceu? Exatamente. Eu até brinco que eu nadava tão rápido que eu perdi meus cabelos, né? Mas, primeiro, super obrigado pela oportunidade. E acho que, assim, minha história, né? Sou com muito orgulho natural de Sorocaba, interior de São Paulo. Eu falo que eu fui um nadador porque isso foi um divisor, literalmente, de águas na minha vida. Se eu fecho os olhos e penso tudo que aconteceu na minha vida, sou muito grato à natação. Então, fui um nadador dos meus 13 aos meus 20 anos. No começo, uma longa história de uma forma muito curta. Fui considerado sem talento, enfim, uma série de outras coisas. Conheci um grande técnico que me falou: Danilo, vamos fazer um acordo? Confia no meu trabalho, sua parte se dedicar, que eu prometo que você vai evoluir. Resumo da ópera: cheguei a ser campeão paulista e brasileiro, junto com uma equipe, num revezamento que a gente tinha lá em Sorocaba. Então fui bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, fui por 3 anos contratado pelo Esporte Clube Pinheiros, que é o maior clube do Brasil. Acabei não sendo um atleta olímpico e um atleta pan-americano, mas isso me ensinou muitas lições de vida, então, de liderança, enfim, muitas outras coisas. E o principal, que é não parar de aprender e principalmente aprender a perder também. Eu brinco que o esporte como um todo, ele caleja a sua mente e são nas derrotas que você sai maior. Eu brinco que eu pendurei a sunga no meu 3º ano de faculdade, sou engenheiro civil, então eu me formei como engenheiro civil, um ex-nadador, e caí no mundo de supply chain, representando uma grande, acabei caindo no sistema Coca-Cola, entrei, e onde eu comecei a minha carreira dentro de supply e logística, me apaixonei pela área, e aí foram mais aí de 15 anos em várias empresas, sempre na área de supply chain, logística e manufatura. Tô aqui querendo perguntar algumas coisas importantes, porque eu sei que a sua palestra foi um sucesso. Né? Tem muitos cases, muitas histórias, a gente vai falar um pouquinho delas, mas eu queria pegar um ponto legal que você falou, sobre o quanto ser um nadador te ajudou a ser um bom diretor de supply. Qual é a relação do nado com o supply? Boa pergunta. Eu acho que o ponto de ser um atleta, primeiro, apesar de ser um esporte individual, você está em volta de uma equipe. Você tem técnico, você tem seus companheiros de time, então você tem muitas pessoas ao teu redor. E acho que isso, quando você faz o paralelo para a supply chain, que mais você tem, apesar de processos, tecnologia, são pessoas em operações. Trabalhei em grandes empresas que, sei lá, de 5.000 funcionários, que 3.500 estavam comigo. Então, eu acho que esse lado de trato com as pessoas é fundamental. Número 2, você precisa ter muita resiliência. Então, um atleta vai ter frustrações, você vai perder, e você precisa se reinventar muito. Acho que quando você faz o paralelo para supply e logística, é a mesma coisa. Que eu sempre brinco, que quando você vai fazer uma entrega, o mínimo que o cliente espera é que você atinja ali o objetivo dele, que é quase o teu máximo ali dentro de supply e logística. E eu tinha um grande mentor que sempre me falava: Danilo, o principal elogio para essa cadeia, para quem é de supply e logística, é quase não ter ruído, porque quando não tem ruído, quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho. Então essa parte de resiliência, acho que você aprende muito como atleta e aprende muito como, vamos chamar, dentro desse mundo de supply. E um terceiro, que é não parar de aprender. Acho que um atleta, assim como qualquer pessoa, e não só dentro de supply, você tem que ter uma mentalidade de crescimento até o último dia das nossas vidas. Acho que é muito bom você reconhecer o teu histórico, e tudo que você acabou construindo, mas normalmente as pessoas têm mais orgulho do passado do que do futuro. Deveria ser o contrário. Acho que nessa vida a gente tem que olhar muito com o futuro, com esse olhar de inovação e continuar querendo aprender. Então, para mim, acho que é um pouco disso. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando o quanto ser um atleta me ajudou no meu desenvolvimento como liderança, mas acho que de uma forma, de um resumo, de uma forma prática, são esses 3 pontos. Adorei.
Podia continuar aqui, mas vamos para o assunto da nossa pauta, porque a gente vai falar sobre espírito do progresso, implementando o ESG na cadeia de suprimentos. E a primeira pergunta é algo para mim bem disruptivo, já falei para você. Eu nunca tinha ouvido falar de ESG na operação do supply chain, numa empresa como a Diageo, se tratando de bebidas. Então conta pra gente como é que a Diageo está integrando os princípios de ESG. Não, ótimo ponto. Para quem não conhece, né, sempre eu falo de Diageo, e é fundamental. A Diageo é uma empresa, ela é líder global, né, de bebidas premiums, de destilados. Muita gente não conhece Diageo, mas conhece as nossas marcas. Então, nós somos líderes de whisky, vodka, gin, tequila. Então, temos marcas icônicas como Johnny Walker, Old Par, enfim, tantas outras, gin como Tanqueray. E dentro do processo da Diageo, né, relacionado ao ESG, nós temos, né, o Espírito do Progresso 2030. O que é esse Espírito do Progresso 2030? São nossos compromissos, temos 12 compromissos globais até 2030, relacionados, né, a todo o aspecto de ESG. Então, quando eu resumo o Espírito do Progresso, ele está dividido em 3 pilares. Primeira, promover consumo consciente. Nós somos uma empresa de bebidas, então a gente tem um ponto fundamental de promover o consumo responsável. Então, dentro disso, a gente tem, né, eu vou até dar um exemplo, a gente tem um programa que chama Na Real, que nós educamos, né, jovens abaixo dos 18 anos sobre quais são os riscos do consumo do álcool na adolescência. É um público voltado para 12 a 17 anos, é uma parceria junto também com o Estado, então foram mais de 9 estados e 150 cidades, né, que nós temos o Na Real, e é um programa que é tanto um treinamento online, ou pode ser também um teatro. Só para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, nós educamos 1 milhão de jovens aqui no Brasil. Então esse é um primeiro grande pilar de consumo responsável. Muito bom. Segundo, favorecer diversidade e inclusão. Então a gente sabe que promover um ambiente diverso, ele não é só tão importante, né, para a sociedade, como também para os nossos funcionários, para os nossos fornecedores, e nós temos também bons cases que nós temos feitos. Então vou começar como supply chain, né, nós temos uma métrica global na Diageo que até 2030, 50% da liderança ser feminina. Isso no Brasil, nós já temos esse índice, e quando a gente vai para a supply chain, fazendo um corte na cadeia, hoje 52% da nossa liderança, incluindo fábrica, são de mulheres. Quando olha o meu time direto, é próximo de 60%. Então esse é um aspecto de orgulho. Além disso, acho que um case muito legal que eu acabei provocando aqui pela manhã é sobre público trans. Nós temos o programa Journey, que é dentro da nossa fábrica de Ipioca, que ele é 100% exclusivo para público trans. E é uma realidade, e o porquê? Primeiro que o Ceará é o estado mais agressivo e violento para esse público, e uma informação, né, que eu dei pela palestra pela manhã é: expectativa de vida de um trans no Brasil é de 35 anos de vida. Meu Deus, é muito pouco. Exatamente. Então, na palestra eu até falei, quem aqui tem menos de 35? Assim, poucas pessoas. Falei, só vocês estariam ouvindo a minha palestra, o restante, infelizmente, já não estaria aqui. Então, a gente tem um programa voltado, já está na sua 3ª edição, já passaram mais de 44 pessoas, que a gente vai fazendo todo o processo de aconselhamento, realmente de desenvolvimento de uma profissão. E o que é importante? Muitos ou muitas, às vezes não tinha perspectiva de vida. É um grupo que, infelizmente, ou tem emprego muito informal, ou até de prostituição. Sim. Então, nisso é um programa de orgulho para nós. Então, o Journey é uma grande referência. Então, esse é um segundo pilar de diversidade e inclusão. E um terceiro, né, que aí atinge toda a cadeia nossa de suprimentos, que é ser sustentável, que a gente chama do grão ao copo ou do grão ao vidro. Que é realmente olhar a cadeia inteira, desde procurement, logística, olhando fábrica. E eu acho que um case legal, nós inauguramos há 2 anos atrás a nossa nova fábrica, que foi um investimento feito de 250 milhões de reais no estado do Ceará. Isso foi um investimento público, que nós aplicamos muitos aspectos de ESG no projeto. Então, alguns exemplos, nós temos 1.826 painéis solares, onde 90% da energia do site é feita com a geração de energia solar. Bacana. Nós temos uma caldeira de biometano, que a gente já tinha uma caldeira de biomassa, mas o biometano ainda ele é mais eficiente do aspecto de carbono. E o que é legal? A gente olha muito a economia circular, a gente acaba, né, pegando e comprando esse gás do aterro sanitário de Calcaia do Alto, que é na região da grande, né, metropolitana de Fortaleza. Então isso, de novo, mostra todo o ecossistema. E acho que um indicador muito interessante também é o de água, tanto interno como externo. E onde que eu quero chegar?
se a gente olha internamente, desde 2016, nós reduzimos em 50% o consumo médio para cada litro produzido de cachaça. Então a gente começou com 1,5, que é cada 1 litro de cachaça, a gente gastava 1,5 litro de água, hoje a gente gasta abaixo de 0,8. Isso com muitos projetos, iniciativas pequenas, grandes investimentos. Então esse é um tema legal, mas para finalizar e amarrar isso, nós temos, né, água como principal ingrediente do nosso produto, e a gente sabe que ele é um bem fundamental. Então nisso a gente tem um compromisso de tudo que a gente utiliza dentro das nossas fábricas, de devolver isso para a sociedade. Então nós temos o projeto Águas, que a gente vai em comunidades, né, próximas da nossa região de fábrica, que tem um estresse hídrico. Então são comunidades que não têm acesso à água potável, estão há mais de 10, 15 anos sem ter uma água com qualidade. E isso choca, né, porque a gente está aqui na Zona Sul de São Paulo e a gente acha que tudo é ótimo igual a Zona Sul, mas não é. Então nisso a gente faz junto com um parceiro, a gente reforma a estação de tratamento, quando necessário ajuda no processo de encanamento até as residências, e a gente disponibiliza água potável. Então nos últimos 2 anos foram mais de 5 comunidades, 2.500 pessoas impactadas, e o principal, que 103% de tudo que eu utilizo eu já volto, né, para o meio ambiente. Então acho que esse é um pouquinho amarrando esses 3 pilares de ESG na Diageo. Danilo, muito interessante todos esses números e todos esses cases, mas vamos lá, conta aqui para o pessoal que está nos assistindo, desafios, eu quero saber de histórias de perrengues, nessa implementação, nessa jornada de vocês, o que vocês superaram, mas assim, abre o coração pra gente. Não, boa, eu brinco que só não cai mais cabelo porque não tem, né, então perrengue a gente poderia ficar aqui algumas boas horas, é o que mais a gente tem, mas acho que o principal é olhar como aprendizado. Primeiro que tudo é lindo, né? Quando a gente vai fazer um case, a gente só conta as coisas lindas, mas a vida não é fácil, né? Ainda mais no dia a dia. E numa transformação de ESG, você passa muito e começa com pessoas, né? Acho que você vai num gerenciamento de mudança da alta liderança. Então esse foi um processo importante para a gente, onde a gente teve que cada vez mais a diretoria entender qual que é o nosso papel para realmente dar exemplo e dar o direcional para a nossa companhia. Então esse foi um processo muito importante, mas que vai trazendo desafios na velocidade de como você vai fazendo isso. E isso eu sempre lembro de um grande mentor que me fala, Danilo, escadaria se lava de cima para baixo. Então não adianta, se a liderança não comprar a ideia, é muito difícil você engajar toda a organização. Segundo ponto, projeto de fabricação, né, a construção da nova fábrica. Esse teve vários perrengues, então projetos que a gente achava que ia dar certo, atrasos, no meio teve pandemia, então atrasou-se muito o projeto, teve que se rediscutir parte técnica. Então assim, hoje olhando para trás é muito bonito. Eu brinco que engenheiro de obra pronta é ótimo, né? Vendo toda a foto, né? Mas o vídeo para essa construção foi de muito aprendizado. Importante, desenvolvimento de fornecedores locais, né? A gente tem grandes fornecedores globais, que é ótimo, mas nem sempre para a construção da fábrica a gente conseguiu ter grandes fornecedores. Então teve um processo de desenvolvimento, de aplicação olha, vamos falar das coisas básicas, a gente acha lindo o ESG, mas segurança de pessoas é um valor fundamental. Inadmissível a gente não ter uma cultura de segurança. Então a gente começou a desenvolver esses fornecedores locais para começar a nos ajudar na fábrica. Então são desafios, como um todo, de como a gente traz os parceiros, e não para por aí. Então, eu ficaria aqui horas e horas falando de desafios junto com logística, junto ao cliente, que a gente cada vez mais tem olhado como aplicar o lado não só de diversidade, mas aplicar também, né, o nosso lado de desafio, por exemplo, de redução de carbono, como a gente preparou a fábrica. Falei do Journey, que é um programa de pessoas trans, mas não adianta eu falar de diversidade sem falar de inclusão. E esse é um grande erro nas companhias. Todo mundo fala de diversidade, coloca uma pessoa, mas como que eu preparei o ambiente para ela? Se ela não se sentir inclusa, no outro dia ela está pedindo demissão ou ela vai se sentir pior onde ela estava. Então, um trabalho também importante, fundamental nessa jornada que teve não só perrengues, mas muito aprendizado, é como você capacita a sua liderança e todo mundo para você fazer um letramento, seja racial, de todos os aspectos. Então esses são alguns dos desafios. Não, mas eu quero um de verdade, aquele que aconteceu ali, porque eu fiquei pensando, imagino a liderança ouvindo, vocês vão educar as crianças a não beberem. E aí, como é que vai ser, né? Para onde vai o nosso lucro, a sustentabilidade da empresa? Me conta alguma história, assim, que você possa contar, possa revelar?
Não, acho que, assim, no final do dia, né, a gente é uma empresa de bebida alcoólica, Aham. então o consumo responsável é fundamental para nós e está desde a nossa alta liderança, né, no Reino Unido, que vai para qualquer país do mundo. Uhum. Isso não muda, é um valor inegociável. Então a gente não vai focar em quantidade versus qualidade, e esse é inegociável em todos os sentidos. Uhum. Vou dar 2 exemplos práticos, tá? Agora está numa moda todo mundo reduzindo, né, aspectos de diversidade e inclusão. Uhum. Né? Você vê grandes empresas, principalmente nos Estados Unidos, voltando atrás, cancelando programas, né, falando, olha, não vamos mais por aqui. E na Diageo a gente teve uma reunião, né, como todo mundo, onde eu posso abrir aqui, mas fato é, decisão. A gente, na verdade, vai investir ainda mais. A gente não vai voltar atrás. E por quê? Porque nós acreditamos de qual que é o impacto nosso na sociedade. E isso não só no consumo responsável, não só no papel de diversidade e inclusão, e não só também na nossa, né, vamos chamar na nossa cadeia. Então a gente acabou de sair, no começo de março, de uma semana inteira só falando de diversidade. Foi a Inc Week. A gente teve 4 grandes sessões para 100% dos funcionários aqui no Brasil, reforçando toda a nossa parte de equidade racial, toda a parte do empoderamento feminino, toda a parte de como a gente pode abraçar o público trans e principalmente PCDs. Uhum. Então, acho que esse é um exemplo que reforça aquilo que nós acreditamos. Agora, né, por exemplo, né, um exemplo prático, na construção da fábrica, a gente ficou olhando, será que é melhor eu transferir, por exemplo, a minha lavadora, que era antiga, ou vamos comprar uma nova que custa alguns bons milhões e talvez vai ser mais eficiente? Então foram ali horas e horas ou várias sessões para a gente chegar à melhor conclusão. Não tinha tanto um consenso, mas depois a gente olhou o todo, nós decidimos fazer a aquisição de uma nova lavadora. Uhum. Foi um investimento adicional que nós solicitamos, que não estava previsto, mas ela foi fundamental, a gente reduziu 60% do consumo de água. Então, tem vários outros exemplos, alguns não posso abrir, mas Uhum. acho que o resumo no final do dia é que nós, como companhia, sempre acreditamos e vamos colocar em prática não só nossa missão, nossos valores, mas principalmente aquilo que nós acreditamos de impacto para a sociedade. Perfeito. E você como liderança, Danilo, como é que você vê o seu papel, né, e o papel de todos os líderes da empresa, para que realmente o ESG, seja consistente e que tenha impacto real? Total, começa por nós, né? E acho que antes de falar da empresa, até falei um pouco isso hoje na Uhum. palestra, nem todas as empresas estão numa maturidade igual talvez da Diageo. A gente tem discussão, por exemplo, nós temos uma política que licença familiar de 180 dias para homens e mulheres quando são pais e mães. Uau, E para legal. casal homoafetivo, enfim, para adoção. Então, nem todo mundo está nessa maturidade e nós temos essa ciência. Mas Uhum. antes disso, acho que cada um de nós pode fazer o papel. Então, eu falo, muita gente terceiriza. Ah, a minha empresa não está adepta a isso. E está tudo bem, é difícil você lutar contra uma série de outras, não vamos chamar barreiras. Mas Uhum. vamos olhar e fazer uma abertura naquilo que você toma a decisão. No teu time, você olha, você tem 10 pessoas. Você fala, não tem nenhuma mulher, não tem nenhum negro. A decisão é tua. Então, acho que começa muito pelo líder. Então, o líder ele tem um papel de engajar, Uhum. e eu acho que aplicar muito o que eu acredito, que é fazer, né, a gente chama de learn do teach, é aprender, fazer e ensinar. Uhum. Se o líder ele aprende, depois ele faz e você ensina, você começa cada vez mais a dar exemplos, né, positivos para que todo mundo comece a entender. E eu sempre brinco que se você faz isso, você atinge primeiro o coração das pessoas. Ao fazer o coração das pessoas, automaticamente você vai para a cabeça delas e o último passo é ir para a mão, que é para a execução. Então, para mim, liderança é fator chave fundamental em qualquer mudança de cultura, não só para ESG, seja para qualidade, para melhoria contínua, seja para produtividade, para segurança. Sem liderança forte e efetiva, você não vai ter sucesso. Muito bom. Queria que você trouxesse as considerações finais, entretanto, antes, quero que você conte como foi a sua sensação de estar no palco, na palestra, simultaneamente com outras pessoas? Conta pra gente. Foi muito legal. É o terceiro, né, evento que eu participo com esse formato, então não foi novo para mim, eu já estava Aham. meio experiente, mas sempre é uma. Primeiro, é muito legal você ver a tecnologia de você ter sessões simultâneas, onde as pessoas podem escolher, né, qual sessão para aquele momento mais te atrai. Então, isso para mim acho que é muito legal. E quando você vê eventos de supply chain falando de aspectos de tecnologia,
de produtividade, a gente viu muitas palestras de planejamento, S&OP, no meu caso eu trouxe ESG, então isso é muito legal, eu acho que só o público sai cada vez mais ganhando e as pessoas também. Danilo, será que tinha uma disputa de audiência ali? Tipo, os três vendo, eu quero mais audiência, eu quero que as pessoas olhem todas pra mim. Você sente que podia ter isso? Eu acho que não, sabe? Sendo muito transparente, eu acho que depende muito, também o público ele é muito diverso. Então, eu acho que você também ter opções para aquilo que você quer escolher. Tem hora que você, como né, participante, você fala, nossa, eu queria estar ao mesmo tempo nessas duas. Você não vai conseguir ouvir as duas ao mesmo tempo. Mas eu acho que quanto mais você conseguir abrir esse leque, é importante para o público conseguir escolher e entender mais, seja para um conhecimento específico, ou até para trazer algum case para a própria empresa. Muito obrigada, parabéns aí por todos os seus cases, eu fiquei assim, de queixo caído, admirada mesmo com tudo que você está contando para a gente, compartilhando, obrigada por compartilhar. Considerações finais, conta, enfim, dê a sua dica, traga o seu insight, traga alguma mensagem para a gente. Muito obrigado novamente pela oportunidade, eu acho que para concluir, primeiro, a gente falou muito aqui sobre liderança, então o papel de cada um, então vou reforçar, aprendi de um grande mentor, que sempre ele me falava, eu vou deixar aqui o ensinamento deles, que é, para ser um líder, você precisa ser um líder arquiteto, mordomo e professor. Arquiteto, que você dá a visão para o teu time, para onde você constrói o futuro. Você ser um mordomo é você realmente servir as pessoas, você está ali para desenvolvê-las. E ser um professor, não só desenvolver o time e não parar de aprender. Então a minha dica é, com tudo que vocês têm visto no dia a dia, não só aqui no Pit Stop, é não parar de aprender e ser um líder arquiteto, mordomo e professor. Amei essa analogia, muito obrigada novamente. Gente, esse papo tem que aprofundar, né? E a gente tem um hub de conteúdo, acessa lá, você vai encontrar insights, atualizações, muitas entrevistas, tem muita coisa boa no nosso hub de conteúdo da Ciclo Academy. E eu quero deixar minha mensagem final também. Inspire-se, conecte-se, participe.